Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num mistério que parece coisa de filme, mas é pura ciência. Como é que se mede algo que a gente não consegue ver, como a mente humana? Parece impossível, né? Mas vamos descobrir juntos como isso funciona na prática. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? A gente mede altura com fita métrica, tempo com cronômetro, mas e a mente? Como é que se faz para medir isso? Imagina só, seria até engraçado tentar, mas é claro que não. Usar uma ferramenta física para medir um conceito psicológico seria um absurdo. E é exatamente por isso que a psicologia precisou criar o seu próprio jeito de medir as coisas, um método baseado em princípios científicos bem sérios. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A gente entra no coração do desafio da psicometria. Nesta primeira parte da nossa análise, vamos entender justamente isso. Como a ciência se organiza para medir o que, por natureza, a gente não consegue enxergar. Olha, o segredo aqui não está em nenhum aparelho mirabolante, mas sim no método. É um processo bem cuidadoso que permite transformar em números, com um bom grau de confiança, características que a gente não pode tocar ou ver. Essa busca por um método rigoroso leva a gente para um campo bem específico da psicologia. Essa ciência, dedicada a resolver esse problemão, tem um nome: é a psicometria. Resumindo de um jeito bem simples, a psicometria é o campo que cria e que valida os testes psicológicos que a gente vê por aí. Sabe, desde testes de QI até aquelas avaliações de personalidade que usam em processos seletivos de empresas. E para um teste ser levado a sério, para ser considerado científico de verdade, ele precisa se apoiar em 3 conceitos que são, assim, a base de tudo. Pensa neles como as 3 pernas de um tripé, sabe? Se faltar uma, a medição toda desaba. E os nomes desses pilares são validade, fidedignidade, que também pode ser chamada de confiabilidade, e padronização. Esses 3 termos são o nosso mapa para entender o que faz um teste psicológico ser bom de verdade. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Vamos começar pelo primeiro pilar que, para muita gente, é o mais importante de todos. Esta parte é sobre a pergunta fundamental da validade. Será que o teste está medindo aquilo que ele diz que mede? Pensa assim, um termômetro é válido para medir temperatura, mas não serve para medir peso. É a mesma lógica. Um teste de ansiedade precisa medir ansiedade e não, sei lá, o nível de atenção da pessoa. A validade é essa garantia de que a ferramenta está sendo usada para a finalidade certa. Tá, mas como é que os pesquisadores provam que um teste tem validade? Isso não é uma questão de opinião, não. É um processo bem rigoroso e essa tabela aqui, tirada do nosso material de base, mostra que existem várias fontes de evidência para isso. Então, o ponto central é que a validade não é uma coisa só. Os cientistas olham de vários ângulos. Eles veem se o conteúdo das perguntas faz sentido, se a estrutura interna do teste bate com a teoria, como os resultados se comparam com outros testes parecidos e até qual é o impacto social de usar aquele teste. É uma investigação super completa. Beleza. Então a gente já sabe que um teste precisa medir a coisa certa. Mas e se a gente fizer o teste hoje e de novo semana que vem? O resultado vai ser o mesmo? Isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, a fidedignidade, que é toda sobre a consistência da medição. A melhor analogia aqui é uma balança de banheiro. Se uma pessoa sobe nela 3 vezes seguidas e a balança mostra 3 pesos completamente diferentes, a gente perde a confiança nela na hora, né? Com o teste psicológico é a mesmíssima coisa. Para ser fidedigno ou confiável, ele tem que dar resultados parecidos em condições parecidas. A teoria por trás disso é bem interessante. Ela diz que a pontuação que a gente vê no final de um teste, o tal do score observado, é na verdade uma mistura de 2 coisas: o score verdadeiro da pessoa, mais uma parcela de erro. O grande objetivo de um teste fidedigno é fazer essa parcela de erro ser a menor possível. E como é que se mede essa consistência? Bom, existem vários métodos. Dá para aplicar o mesmo teste em momentos diferentes para ver se o resultado se mantém, ou usar versões diferentes, mas equivalentes, do mesmo teste, ou até dividir um único teste em 2 metades e comparar os resultados. Tudo isso para garantir que ele é estável. Ah, e vale a pena mencionar rapidinho que existem diferentes escolas de pensamento sobre como construir e analisar testes. A mais tradicional, a teoria clássica dos testes, olha mais para o resultado final, para o todo. Já uma abordagem mais moderna, a teoria de resposta ao item, vai fundo em cada pergunta, uma por uma. É uma visão bem mais detalhada.
Certo. Então a gente já tem um teste que mede a coisa certa e que mede de forma consistente. Mas ainda está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Chegamos ao terceiro e último pilar, a padronização, que responde à pergunta: tá, mas o que essa nota significa de verdade? Vamos imaginar que o resultado de um teste deu este número aqui. E aí? 42. Assim, sozinho, não quer dizer nada. Absolutamente nada. É uma pontuação alta, baixa, está na média do esperado, sem um ponto de referência, um contexto. Esse número é só um número. É para isso que serve a padronização. Antes de um teste ser usado para valer, ele é aplicado num grupo gigante de pessoas, uma amostra representativa que a gente chama de grupo normativo. A pontuação de uma única pessoa só ganha sentido quando a gente compara com os resultados de todo esse grupo. Bom, então vamos juntar todas essas peças. Deu para ver que medir a mente não tem nada de mágico, né? É uma ciência, com método, com regras. A receita para se construir um bom teste psicológico se baseia naqueles 3 pilares que a gente acabou de explorar. Esse resumo aqui deixa tudo bem claro. Um teste psicologicamente forte precisa, primeiro, ser válido para garantir que mede o que promete. Segundo, ser fidedigno ou confiável para que os resultados sejam estáveis. E terceiro, ser padronizado, para que a gente consiga interpretar o que aquela pontuação quer dizer.